Oi pessoal, eu sou a Maila Ponciano e você está no meu canal. Eu quero hoje contar uma história muito engraçada para vocês que me ocorreu há um tempo atrás, mas que me deixou grandes lições. Eu sempre tive que contar essa história, assim, foi motivo de risada, assim, em muitas rodas de amigos, reencontros, e é uma história realmente muito engraçada, mas que deixa no final uma grande lição. Eu viajei, é uma história de uma viagem que eu fiz já tem algum tempo, eu tinha 20 e poucos anos, já tem um tempinho, e eu fui com uma amiga para Porto Seguro. Nós fomos pra praia, ficamos uma semana lá, e a gente ficou na casa de uma prima dessa minha amiga. E foi uma viagem delícia, foi tudo gostoso, maravilhoso. Eu não conhecia a Bahia, foi a primeira vez que eu estive no estado e foi genial, assim. Eu sou de Minas, Belo Horizonte, e a gente não tem mar, então nós amamos praia, né? É difícil encontrar um mineiro que não curte praia. E toda oportunidade que tem pra ir pra praia, eu vou. E essa viagem foi marcante, foi maravilhosa. Só que na volta, sabe quando você coloca um horário na sua cabeça e, vou viajar a tal hora? E eu fiquei assim, com um horário na cabeça da minha hora de retorno. E eu ia voltar sozinha, porque minha amiga tinha outro horário. E era uma viagem rodoviária, não era uma viagem aérea. Então ela demoraria muito mais, porque de BH para Porto Seguro, onde a gente foi, é quase 900 quilômetros ou mais, 900 e poucos quilômetros. Então é uma viagem longa. E eu tinha acabado de mudar de emprego, mas como essa viagem já estava agendada, eu pedi, né, quando eu fui contratada, se eu poderia me abster nessa semana e pagar isso depois de alguma forma. E a minha chefe tinha me liberado, mas eu estava com aquele compromisso de cumprir os dias certinhos, voltar no tempo oportuno, no tempo certo, para que eu pudesse voltar, continuar o trabalho. Mas eu sou péssima com o tempo. Gente, é um gap meu que eu preciso sempre estar atenta. Quando eu comecei a faculdade, eu conheci o método Pomodoro e eu aplico ele em todas as áreas da minha vida. Acontece períodos do meu dia, dependendo do tanto de tarefa que eu tenho para fazer, que eu coloco o despertador no celular de 30 em 30 minutos para eu dar conta de cumprir todas as tarefas daquele dia. Então não é uma coisa que eu tenho tanta destreza nessa questão da organização do tempo, é algo que eu sempre tenho que estar me corrigindo. E aí eu uso o despertador do celular para isso, né? Para organizar minhas tarefas, fazer um checklist do que eu tenho que fazer naquele dia, me concentrar nas atividades que eu tenho que fazer, senão não ando. E eu nunca fui muito atenta com isso, naquela época eu não era tão atenta com isso. E aí, quando eu me assustei, eu já estava atrasada, tipo, o horário que eu pensava que seria o meu embarque não era. E aí foi aquela correria, pega mala, pega tudo, joga tudo na mala, vamos embora. Aí a prima dela tem tipo uma motoquinha, daquelas que tem um espaço do lado pra carregar carga, né? E ela falou, vamos de motoquinha que eu te deixo ali pra ser mais ágil, pra você pegar um outro transporte pra você poder ir. Aí ela, aquela correria, aquela confusão, todo mundo envolvido, sabe? Tentando me ajudar. Aí ela foi me levar. O que que aconteceu? Fomos paradas pela polícia. Na pressa de me ajudar, ela esqueceu toda a documentação. E aí a gente explicou a situação, mostrei a passagem. O policial deixou ela me levar e ficou aguardando ela para que ela pudesse ir com eles, mostrar a documentação do veículo e a carteira dela, né? Que ela estava habilitada a dirigir. Aí ela me deixou lá para que eu pudesse pegar o transporte e ir para a rodoviária. Voltou para resolver tudo lá com o policial. Depois ela me falou que deu tudo certo. Graças a Deus ela não sofreu nenhuma sanção por ter me ajudado, né? Porque seria pior ainda. E dali eu peguei um transporte rápido. Naquela época não tinha Uber, não tinha 99, não tinha nenhum desses transportes alternativos que a gente tem hoje, né? Então, mas tinha aquelas peruas que fazem serviço mais rápido, te levam em algum lugar e tal. Eu peguei e fui correndo. Quando eu chego na rodoviária, por poucos minutos, eu perdi o ônibus. Gente, aquilo foi tão desesperador comigo, principalmente, foi tão desesperador pra mim, principalmente por eu ter me comprometido com a chefe do trabalho novo, né, que eu ia chegar no dia e tal.
E aí o que que eu fiz? Tinha alguns motoristas de táxi ali na rodoviária e eu falei com eles, olha, e eu estava sem dinheiro, porque eu tinha torrado todo o meu dinheiro na viagem. Eu tinha assim uns 50 reais pra eu passar a viagem, né? Porque tem as paradas e tal. Eu falei, não, posso precisar de comprar algo e tal. Era o dinheiro que eu tinha. E aí eu falei com o motorista, olha, não tenho muito dinheiro, mas eu preciso pegar esse ônibus. Tem como você ir até um ponto de apoio que ele para, ou até alguma parte do caminho que o senhor saiba que ele para, que eu possa pegar? Aí ele, tá bom, então vamos. E negociamos por 50 reais. Aí fomos, nada de achar o ônibus, passamos em um ponto de apoio, ele já tinha passado, e aí fomos pra estrada. Quando chegou no meio, ele, olha, eu só posso ir até o posto ali da polícia, depois eu não posso ir mais, porque não vai compensar pra mim por esse preço. Aí eu, tá bom, né, porque coitado, ele não podia também prejudicá-lo por causa da minha negligência com o tempo, né. E aí ele me deixou lá e eu desesperada. Gente, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A comunicação era super complicada. E eu, tipo, já tinha tomado uma decisão, não posso perder esse ônibus. Então eu não tinha como voltar, mas também eu não tinha como prosseguir se eu não alcançasse aquele ônibus até BH, né? E aí o policial, falei, nossa, eu perdi o ônibus, eu preciso pegar esse ônibus, me ajuda, por favor, faça alguma coisa, o que o senhor pode me ajudar? E o policial, minha filha, não há nada que eu possa fazer. Eu falei, policial, eu não posso perder esse ônibus, eu preciso prosseguir. Aí, pensando, tentando ver alguma solução, eu falei com ele, tem como o senhor parar um carro e pedir pra me levar uma carona, alguma coisa? Inclusive tinha umas viaturas, ele falou assim, olha, de viatura oficial eu não posso te levar. Aí eu falei, e algum carro da rua, assim, o senhor pode me ajudar a ver alguém? Porque assim, também não pode ser qualquer pessoa, né? Eu já falando, porque é uma carona, mas assim, se for uma família, um casal, ou umas pessoas que o senhor vê que, tipo, é boa gente, eu posso ir. Aí ele, minha filha, eu não posso fazer isso, eu sou uma força policial aqui, eu não posso fazer isso. Por fim, de tanta insistência, ele parou um carro. E olha pra vocês verem, o carro era novinho. Porque esse casal era uma família, na verdade, que eles estavam de viagem. Eles tinham acabado de comprar um carro e foram viajar para Porto Seguro. E aí eles estavam indo na cidade vizinha porque o marido faz hemodiálise. Então a esposa, né, tava indo, se eu não me engano é essa a história, ou o filho, não sei, eles estavam indo buscar o filho na cidade vizinha que fazia hemodiálise. E aí o carro tava zerado, não tinha nem placa, porque não tinha nem dado tempo deles colocarem a placa antes da viagem. Era a primeira vez que eles estavam usando aquele carro. E como o policial parou eles, né, pararam e tal, mostraram a documentação e tal, e explicaram que era um carro novo e tal. Aí o policial falou que ok, mas assim que possível eles colocarem a placa e tal. E aí o policial pediu pra eles me dar uma carona, porque até a cidade vizinha eles iam passar pela rodoviária, se eles poderiam me levar para que eu pegasse o ônibus que eu havia perdido. Eles aceitaram e me levaram. Aí eu peguei carona com esse casal e eu sei que a gente andou assim, tipo, como quase 1 hora, pra vocês verem a distância que eu tava, assim, não tinha como eu pegar aquele ônibus, tipo, só que na hora que eu vi que eu perdi o ônibus, eu não tive esses raciocínios, né, eu não tive esse pensamento racional, eu só pensava, eu preciso pegar esse ônibus, e fui atrás dele. E aí, na inocência, né, de que eu conseguiria pegar ele pelo meio do caminho, eles me levaram, só que tem aquela distância natural da rodoviária na pista, né? E eles me deixaram num determinado lugar, mas nós, de onde estávamos, já dava pra ver o ônibus. Eu desci com mala, com lembrancinha, com mochila e saí correndo atrás do ônibus. E aí eu correndo, o ônibus arranca. E sai, eu perdi o ônibus pela segunda vez. Meu Deus, o que eu faço? E quando eu tava correndo a caminho, assim, o ônibus começou a andar, eu, para esse ônibus, eu preciso pegar esse ônibus. Me para um baiano numa moto e fala, oxe, maninha, esse ônibus tu não pega mais não. Eu queria assim,
socar ele. Pelo amor de Deus, vai atrás ali, pede pra ele parar pra mim. Ele tava de moto, né? Mas não, e o ônibus foi embora. Eu fui vendo ele partindo sem mim, né? E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu preciso pegar esse ônibus. Aí esse mesmo cara falou assim, oxe, eu sou mototáxi, se tu quiser eu te levo no ponto de apoio. A mesma coisa que eu tinha feito lá em Porto Seguro, que era, ele saiu de Porto Seguro, passou no ponto de apoio e foi pra essa cidade. Ou seja, eu já tinha perdido ele 2 vezes, com essa vez, nessa rodoviária, 3. E aí ele falou, vamos pro ponto de apoio. Eu falei, então vamos. Com mala, com sacola, com mochila, montei numa moto e fui com ele. Eu sei que ele foi andando rapidão, a gente pulava nos quebra-molas. Gente, eu tenho uma memória tão viva dessa história que é muito interessante. E aí, quando a gente chegou no ponto de apoio, o ônibus estava parado. Eles sempre param nesse ponto de apoio para abastecer, para dar baixa, coisas administrativas e também coisas mecânicas do ônibus. E aí, enfim, eu consegui embarcar. E aí paguei o taxista, ele foi embora e aí mostrei que era para eu ter embarcado em Porto Seguro, mas eu tinha só não tinha conseguido pegar, tinha perdido e estava embarcando ali. Eles autorizaram, óbvio, o meu embarque e assim eu entrei naquele ônibus e prossegui a viagem, consegui chegar a tempo em BH e recuperar o trabalho, né, voltar a trabalhar. E era uma empresa que eu tinha acabado de entrar, então eu não podia quebrar essa palavra, esse compromisso, né? Então foi muito interessante, é uma história muito divertida, muito engraçada. Eu já tive que contar ela muitas vezes, mas ela mostra uma característica muito forte minha. Uma das características muito fortes da minha personalidade, que é a persistência, que é essa coisa de ser obstinada, né, de ser inflexível quando eu desejo alguma coisa, de não ceder às adversidades, de seguir rumo ao meu alvo. E é isso, é essa mensagem que eu quero deixar pra você, com essa história tão divertida, tão engraçada, mas te mostrar o quanto é importante a gente perseverar e, mais do que isso, a gente agir na busca dos nossos objetivos. Eu poderia simplesmente falar, ah, perdi o ônibus, vou comprar outra passagem, ai, vou ter que ficar aqui mais um dia, ai, aconteceu isso, e desistir ali, lá atrás, na primeira rodoviária, lá em Porto Seguro. Mas não, eu falei, eu preciso disso. E eu tive mais 3 obstáculos para vencer até que eu conseguisse embarcar. E essa história me lembra também a história de uma mulher bíblica, que é uma mulher que também foi muito ousada na sua obstinação por um sonho que ela tinha. Ela era estéril, mas ela queria muito ter um filho. O nome dessa mulher é Ana, e ela, a Bíblia narra a história dela dizendo que ela incessantemente ia até o templo orar a Deus por um filho. E até que um dia, na figura de um profeta, Deus revelou a ela que ela teria essa criança. E lá em 1 Samuel, logo no primeiro capítulo, mostra ao tanto que ela orava e a resposta de Deus à oração dela. Imagina você, uma mulher ser estéril, não poder ter filho e permanecer na perseverança da oração, na perseverança do pedido a Deus para que dê a ela um filho. Foi isso que Ana fez. E tantas pessoas ao longo da vida me inspiram para que eu possa continuar a desenvolver essas características que eu já tenho, mas que ela pode ser aguçadas, desenvolvidas. E é isso, essa mensagem que eu deixo para você. Eu quero que você não perca de vista o seu ponto de partida, não perca de vista o seu alvo, não perca de vista qual é o objetivo que você queria chegar quando você começou. Assim como eu, não desisti de pegar aquele ônibus, não desisti de fazer o meu retorno para casa e começar o meu trabalho no dia certo. Assim como Ana, essa figura tão maravilhosa, bíblica, que não desistiu do seu sonho, do seu desejo de ser mãe e orou incessantemente até alcançar, você aí também pode conseguir alcançar o seu alvo, alcançar o seu objetivo com perseverança, com constância, com determinação. Seja obstinado e haja. Haja em prol do seu objetivo, sem perder ele de vista. E é essa mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês, com essa história tão divertida, mas que traz um ensinamento tão forte.
Às vezes a gente até já tem essa característica em nós, mas às vezes a gente não desenvolve ela. Assim como Ana, uma história tão linda que me inspira e que me ajuda a desenvolver essa habilidade, essa característica do meu caráter, eu também quero incentivar você, quero encorajar você a você também desenvolver essa característica da perseverança na sua vida. Não perca de vista o seu ponto de partida e vai rumo a ele, sem desistir, sem desanimar. E vença os obstáculos. É assim que você vai alcançar o que você quer. Tchau! Até o próximo vídeo.